E que jogo foi esse, meus amigos? Que jogo foi esse entre Sport e Santa Cruz? Um jogo onde o Sport dominou praticamente o jogo inteiro. Santa teve algumas chances ali, mas nada que tirasse o domínio do Sport. E o Sport, o jogo foi para os pênaltis, teve muita coisa nesse jogo. Bora falar aqui um pouquinho sobre essa partida. Mas antes, você que me acompanha aqui no YouTube, muito prazer, meu nome é Vinícius Medeiros. E claro que a gente está aqui sempre falando sobre o futebol pernambucano, sobre o futebol nordestino, futebol brasileiro, enfim. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Então, ó, desde já peço que você possa estar fornecendo seu like, possa estar se inscrevendo no canal, tá saindo vídeo todo dia falando do nosso futebol. E claro, deixem suas opiniões aí nos comentários, que esse espaço não é só meu, esse espaço é de vocês também, tudo bem? Então é isso, bora sim, bora falar sobre esse clássico, porque o clássico começou um domínio absurdo do Sport, 45 mil pessoas e pouquinho ali na arena, né? Inclusive informando que foi o maior público da história da Arena de Pernambuco, passou Brasil e Uruguai, passou, enfim, da Arena Pernambuco, desde que ela foi fundada, hoje foi o maior público e foi inteiramente de torcedores do Sport. Então, uma marca histórica para o Sport. Mas sobre o jogo, teve aquele mosaico lá do Sport, teve o Santana, né, cantando o hino de Pernambuco, assim, uma festa até bonita, né? Eu acho que todo torcedor, né, independente de ser do Sport, do Santa, do Náutico, tem que admitir que foi uma festa linda que a torcida do Sport fez ali naquele início, né? Mas o jogo em si, o Sport, Mariano Souza, escalou uma equipe muito ofensiva, né? A gente vai falar um pouco sobre o Mariano Souza, mas ele escalou uma equipe muito ofensiva. Uma equipe que, se o Santa jogasse no contra-ataque e acertasse as jogadas, poderia resultar em um gol, né? Porque a gente para pensar hoje. O Felipe é um jogador que joga, é um volante, mas é um volante que joga mais avançado. O Fabrício Domingues na lateral muitas vezes estava indo para frente. Então isso é um ponto que a gente deve abordar, né? O domínio do Sport foi muito por isso, né? Acabou cansando um pouco o Santa Cruz. Acabou cansando ali, principalmente no fim do primeiro tempo. Santa Cruz estava morto, né? Porque o Sport estava colocando a pressão e muitas vezes não conseguiu resultar em gol. O William, goleiro do Santa Cruz, pegou muito ao longo do jogo. Pegou demais, defendeu, né? Evitou, né, a derrota do Santa ali no tempo normal. Sobre o Lucas Lima no lado do Sport. Cara, Lucas Lima é a cabeça que pensa nesse time. Lucas Lima é o cara que faz a bola rodar, faz o jogo se movimentar. Sem o Lucas Lima hoje no Sport, o Sport poderia ter sofrido com a criação no meio. Ah, mas tem o Alan Ruiz. Tudo bem, o Alan Ruiz consegue um pouquinho, mas eu acho o Alan Ruiz um pouco mais pesado do que o Lucas Lima. O Lucas Lima, ele se move bastante, ele consegue fazer dribles com facilidade e isso acaba se tornando, né, uma coisa importante não só para ele, mas para o meio do esporte, para as jogadas do esporte se concretizarem, né? Tanto que o Lucas Lima, inclusive, deu um chute, né, que por muito pouco ele não fez ali o gol do esporte. Então, eu acho ele um jogador, hoje a gente está vendo ele no Sport, é um jogador completo, né? Nesse momento, na minha opinião, ele junto com o Barleta, talvez sejam os melhores jogadores do Sport. E isso a gente viu ao longo do jogo. Mas bora falar um pouquinho sobre a partida. Por quê? Teve aquela pausa do VAR, o que eu acho um absurdo, acho uma vergonha, né? Não a marcação, tá, da anulação do gol do Barleta, não tô falando disso, eu tô falando de uma demora, né? Uma ferramenta que foi feita para ajudar, uma ferramenta que principalmente foi feita para agilizar, mas a gente vê que a incompetência dos árbitros e árbitras de Pernambuco acaba deixando isso, né, escancarado, né? A falta de preparo deles em utilizar o instrumento acaba ficando escancarada, acaba ficando um problema do estado de Pernambuco em questão do futebol, né? A Federação Pernambucana, infelizmente, né, cada dia mais vem sendo uma coisa horrível, não só dentro de campo, mas até pelos seus clubes. Eu acho que é isso que eu tenho que falar sobre essa situação do VAR, porque, cara, parar mais de 15 minutos de jogo por conta de uma revisão do VAR, tirou toda a emoção da partida, tirou toda a situação de jogo da partida. Repito, não tô falando da anulação do gol, né? Se eles viram lá que foi anulado, tudo bem, enfim, o torcedor que tem que questionar, não eu que tô avaliando a partida, mas uma demora de mais de 20 minutos, um jogo que tava bom entre Sport e Santa Cruz, as duas equipes se movimentando, o Sport dominando mais o jogo, né? Mas enfim, mas bora lá. E foi a partida até o fim, né? Foi a partida até o fim do Sport pressionando, Santa criando algumas oportunidades, Santa Cruz errando muito no último passe. Santa Cruz errando muito no último passe, isso ficou muito claro, principalmente em jogadas que o Santa Cruz precisava de calma, né? A gente não sabe se foi o fator da pressão do estádio, se foi uma pressa para tentar fazer aquele contra-ataque, matar logo aquela jogada, a gente não sabe o que foi, não tem como nem saber, mas que isso faltou essa atenção no último passe, faltou essa atenção nas jogadas, isso faltou pro Santa Cruz. Eu não tô dizendo aqui que o Santa Cruz é superior ao Sport, não, o Sport é superior, eu falei ontem aqui no canal, né? Eu disse, ó, se eu fosse apostar em alguém ontem, ou na partida, né, no caso,
seria no Sport, porque o Sport tem um elenco mais forte. Eu acho que o Sport acaba tendo uma resistência mais forte, né? Porque são jogadores experientes, jogadores que já jogaram em grandes equipes, né? A gente vê isso muito do Sport. Não vou falar de rendimento exclusivo de nenhum jogador rubro-negro hoje, porque eu acho que seria um debate maior. A gente vai transformar isso em outro vídeo aqui. Mas coisas que eu acho que o Sport hoje precisa ligar seu sinal de alerta. A partida contra o Santa Cruz, a partida contra o Muricy e a nova partida contra o Santa Cruz escancararam um problema no time do Mariano Sosso. O Mariano Sosso é um cara ousado, é um cara que evoluiu o time sim, não vou dizer que não evoluiu, evoluiu o time sim, mas agora com adversários em situações mais pesadas, em situações mais decisivas, né? Enfim, no Pernambucano é uma coisa, independente, cara, vocês vão dizer, nossa, mas foi um adversário de Série D. Cara, eu acho que quando tá no mata-mata, não tem isso de adversário melhor ou pior, como eu disse. O Sport sim era favorito. Acho que todo jornalista, todo comentarista esportivo iria dizer que o Sport era favorito. Por todo o processo que o Sport tem, por todo o elenco, pelo elenco robusto, né? Que até nos reservas tem jogadores interessantes que podem ajudar. Mas para isso, o time precisa se organizar. Depois que o Lucas Lima saiu, eu não vi essa organização do time. Ele saiu já no finalzinho. Então, vejo as mudanças hoje do Mariano Sosso, mudanças precipitadas, mudanças que demoraram e foram feitas de maneira errada, e acho que isso precisa ligar esse sinal de alerta do Sport. Ele precisa ser cobrado em torno dessa situação, em torno do que fazer com esses jogadores. Eu acho inadmissível não usar um cara como o Fábio Matheus, deixar o Felipe ali na maior parte do jogo, né? Mesmo que o Felipe começasse como titular, coloca o Fábio Matheus, que é um cara que joga muita bola, e toda vez que ele entrou, mostrou isso. Mas enfim, esse é o que eu tenho a falar do Sport, né? Sobre o Santa Cruz. Só joga no ano que vem agora, né? A situação, pelo menos com o calendário da Série D. Então isso já vai ser importante para o planejamento. A gente não sabe o que vai acontecer com esses jogadores. Com os jogadores do Santa Cruz, com o técnico. Isso a gente vai também transformar em outro vídeo. É muito debate que a gente tem que fazer em torno dessa partida. Mas eu acho que a gente pode ter certeza que foi a partida mais emocionante de todo o campeonato pernambucano até agora. E uma coisa que a gente tem que abordar. A disputa de pênaltis. O Sport, assim como o Muricy, mais uma vez acertou todas as penalidades máximas. E quis também, né, que o Totti eu acho que foi o melhor jogador defensivo junto com o William, goleiro do Santa Cruz, o melhor jogador defensivo do Santa Cruz no jogo, né, e quis ali a situação que ele, sendo o mais experiente naquele momento, perdesse o pênalti, né. Obviamente tem um mérito do Kaique França, que defendeu, mas foi um pênalti que, na minha opinião, foi muito mal batido do Totti, né. Foi um pênalti que foi devagar, um pênalti que foi leve e um pênalti que, o que aconteceu? O goleiro acertou o lado e pegou, né, sem dificuldade nenhuma. Então, isso tem que ser abordado também por ser um jogador experiente. Acho que isso não deveria ter acontecido e talvez o Santa Cruz tivesse com mais chance de ir para essa decisão, que pode ser com o Náutico ou com o Retrô. Então é isso, né? O Sport precisa ligar sim seu sinal de alerta, precisa ligar esse sinal de alerta com o Mariano Sosso. Não tô falando aqui que é para demitir, tá? Não tô falando de demissão, não tô falando de nada. Tô falando que isso precisa ser corrigido. Ele precisa aprender com esses erros, para que no futuro, para que jogo a jogo, ele corrija isso e isso não aconteça, né? Acho que a gente não pode sim falar em demissão propriamente dita. Existe um projeto, existe um trabalho sendo feito, e o Sport tem um elenco interessante. O Mariano Souza também já mostrou, né, nesse início ali no Sport, ter ideias interessantes, mas a gente vai seguir aguardando isso. Então é isso, deixa o like, se inscreve e até a próxima. Muito prazer, claro, segue também nas redes sociais, tamo junto.